Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como a pastora Ana muito bem falou, o Senhor está aqui. Ele está aqui. E esse louvor, né, o primeiro louvor que fala, Ele está próximo de você, Ele está te vendo. Ele está te vendo não só agora, que você já está aqui, mas desde quando você era uma substância sem forma, Ele já te via. E todos os dias, todos os seus dias estão escritos no livro dele, cada um deles sem antes existir. Pai, nós te louvamos, Pai. O tema dessa palavra é cumprindo o chamado e deixando as coisas de menino. O texto base... Engraçado. Vou pegar meu celular rapidinho. Botei a referência. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei as coisas de menino. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra e, na verdade, quem muda, Senhor Jesus, é a mensagem, não é o mensageiro, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela separa alma de espírito e junta de medula, e só ela, só a Tua palavra é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração. E nós sabemos, Pai, como foi dito aqui nesta manhã, que o nosso coração é enganoso, que existe uma natureza que milita contra o Teu Santo Espírito, Pai. Mas nós, nesta manhã, damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, Pai. Eu te peço que o Senhor coloque sobre este lugar, sobre esse prédio, sobre a vida de cada pessoa aqui, Senhor Jesus, anjos com espadas desembainhadas de fogo. Eu repreendo todo o intento do maligno, Senhor Jesus, sobre a mente, sobre a alma, sobre o corpo, Pai, toda a retaliação. Nós colocamos esse dia diante de Ti, e esse é o dia que o Senhor fez para nós, Pai. Te exaltamos, Te glorificamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus é tão maravilhosa, né, amados? Assim, eu sempre falo que o manual de sobrevivência do ser humano é a palavra de Deus. E ele deixa, assim, exemplos de homens, né? Homens como nós, né? A gente vê a vida de Jonas, a gente vê a vida de Davi, e eram homens como nós. Então, às vezes, no mundo secular, né? A pessoa vê um ator de novela, uma pessoa importante, parece que é um extraterrestre, como se fosse algo... Não, são pessoas como nós, né? E esses homens da Bíblia são homens como nós, falhos, né? Que precisam da misericórdia de Deus. E por isso que Deus deixou um exemplo aqui para nós, para a gente aprender e... Já que Ele deixou um exemplo aqui, para a gente não errar nas mesmas coisas. Mas mesmo assim a gente erra, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então a gente vê as coisas de menino, né? As atitudes de meninos que homens tiveram e que acabaram gerando consequência. Porque as nossas escolhas determinam o nosso futuro, né? E Jonas era um homem que tinha os seus desejos, que tinha as suas vontades, como nós temos. Mas agora, eu sempre falo o seguinte, a gente não tem mais livre-arbítrio. A gente tem a palavra de Deus e a gente tem que ser obediente a ela. Ah, eu faço... Não, eu não vivo mais por mim. Cristo vive em mim. Eu fui ressuscitado com Ele. Ele me tirou de uma tirania do império das trevas, me colocou no reino dEle. Então, a gente está aqui por um propósito. Ele não falou? A palavra de Deus nos diz: aquele que vem após mim, pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, eu tenho tantas vontades, eu falo assim, cara, um atleta tinha condição, uma boa condição física, de um laboratório, e eu tinha um sonho de fazer o Ironman. E tinha condição para isso. Classificar, ir para o Havaí. Tinha condição fisiológica. Eu fazia o teste do MWA, que é anaeróbico,
Não estou me gabando, não, gente, mas na Laboratório de Fisiologia da Gama Filho, o meu MWO é igualzinho do Robson Caetano, que foi o medalhista olímpico. Então, assim, tinha condição. Mas eu já falei para Deus, o meu Ironman vai ser no céu. Mas amém. E glória a Deus por isso. Então, assim, eu escolhi. Mas, assim, por quê? Não é mais a minha vontade. É a vontade dele que tem que prevalecer sobre nós. Vou ficar muito feliz de fazer o Ironman no céu. Né, Ana? Amém? Então Jonas diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarso, ou seja, Deus deu uma direção para ele. Falou, cara, às vezes a gente não é assim. Deus fala, faça isso. Ah, não vou fazer não, porque vai estar assim, vai estar assado, fulano vai estar lá. Muitas vezes a gente é assim, né? E aí o que aconteceu? Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles a Tarso, para longe da presença do Senhor. Menino se rebela e não obedece. Não devemos colocar Deus à prova como uma criança que fica testando a Deus. Eu botei um exemplo aqui bem interessante. Sim. Eu tenho um neto de 1 ano e meio e na minha casa, na parte de cima, tem uma máquina de lavar. E a Cláudia às vezes está botando, ele ajuda ela a botar roupa, mas às vezes ele quer mexer no botão. Então, como é uma criança, né? Então a gente não deve mais ser como criança. Aí ele vai, Theo, não pode mexer aí. Não pode mexer. Aí eu pego ele firme, não pode mexer aí. Aí eu fui lá atrás, ele correu, botou a mão no botão e ficou olhando para a minha cara assim. Às vezes a gente não é assim com Deus. E a gente deve ter uma mentalidade de homem diante de Deus. Em obediência, negando a nossa vontade, negando os nossos prazeres. Porque às vezes a gente fala assim, mas se Deus não for comigo, mas será que essa vontade não é a minha vontade na frente da vontade de Deus, que não é nada ilícito? Não é nada ilícito. Mas às vezes é a minha vontade que eu aproveito essa carona. Então que o Espírito Santo de Deus possa nos dar discernimento para aquilo que é a nossa vontade. Amém? E a gente sabe o desfecho dessa história, né? O que aconteceu? Veio um naufrágio, quase nessa história toda, muito mais gente morreu. E aí o peixe vai, você não quer? Tá bom, então. E é tão louco isso, né? Porque quando a gente vê o povo ali no deserto, a distância que eles tinham que percorrer era tão pequena que não precisava 40 anos. Mas muito menino ali foi transformado em homem durante aquela peregrinação, porque tinha que mudar a mentalidade para entrar nessa terra prometida. Mas a gente já entrou nessa terra prometida. O Senhor já nos escolheu. Então nós já estamos nessa terra prometida. Então assim, o melhor de Deus está por vir? Eu creio sim, mas o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Isso é o maior tesouro que a gente pode ter. Não é nada, né? Não é nada. O resto aqui é o resto. Um outro menino. Deus, ele não negocia princípios, ou seja, a gente tem que ser fiel aos princípios de Deus. Então, em Daniel 3, diz assim, agora, pois, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, diz assim, agora, pois, estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, da flauta e da harpa, e da sambuca, do salteiro, e da gaita, e dos foldes, e toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que diz que é bom, e não adorarás, se não adorarás, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é
o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram a Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, que nos puder livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, e a tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua de outra estátua de ouro. Então, assim, a gente não negocia princípio. A gente não negocia princípio. Independente das nossas intenções, independente do que vai acontecer na cidade, independente do que vai acontecer na terra, não negociamos princípios. Tudo aquilo que é alinhado com a palavra de Deus, a gente vai fazer. Aquilo que não é alinhado com a palavra de Deus, a gente não vai fazer. Vai trazer sobre nós? Pode trazer sim acusação para esse mundo. Pode trazer perseguição, pode trazer calúnia, mas a gente não negocia princípios. A gente tem que estar muito atento a isso. Então, em Mateus 10 diz assim, Mateus 10, 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. A nossa mente tem que conduzir a palavra de Deus, não as nossas emoções ou aquilo que é bom para nós. A gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente vai. E a cada dia, a gente vai se deparar mais e mais sobre isso. O que a gente vai fazer? A gente tem que ser fiel ao Senhor. O servo do Senhor, que não é mais menino, não negocia princípios. Amém? E às vezes, a pastora Ana até orou aqui, falou sobre isso, sobre as emoções, né? E a gente tem uma história de um homem que tinha umas emoções que eram um pouco de meninos, mas de fé em fé, Deus o levantou e o honrou de uma forma poderosa e sobrenatural. Meninos agem com medo, e homens agem com fé. Só um parênteses aqui, amados. A gente está falando maturidade. Aqui não tem sexo masculino ou feminino, tá? Então, maturidade, homens que têm um comportamento digno diante de Deus, de maturidade, de temor e reverência a Deus. Então, em Juízes 6, 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisreita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Sabe que lagar é um lugar onde você pisa as uvas. Então ele estava malhando trigo no lagar, porque ele estava com medo dos seus inimigos. Ele estava escondido dos seus inimigos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quem já recebeu essa palavra aqui? Todos nós. Todos nós recebemos essa palavra. O Senhor é conosco. Não é? A gente, quando aceita Jesus, a gente fala: o Senhor é contigo. Não foi Ele que nos escolheu? Se Ele nos escolheu, Ele é conosco. Então, nós já recebemos essa palavra. Jesus já veio. Eles viviam na época da lei. Mas todos nós recebemos essa palavra. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Nós recebemos essa palavra. O Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não tem essa palavra. É uma verdade sobre nós. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso.
Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que isso me sobreveio? Às vezes, o deserto começa a colocar interrogações dentro da nossa mente. Mas por que está acontecendo isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então eu te respondo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso? Todas são todas. Se vem um deserto, se vem dificuldade, às vezes por uma coisa que a gente fez de errado. O amor sabe muito bem disso. Semana passada eu bati meu carro. Vacilo meu, não foi o diabo, não fui eu. Fui eu. Distraí, tirei o pé da embreagem, entrei no carro que estava na minha frente, porque estava com o celular no colo, recebendo uma mensagem de uma aluna. E a minha mulher fala para ela: não, ele está certa. Então, assim, não tem o diabo, não. Foi eu que errei. Eu que vacilei. Então a gente não tem que ficar arrumando, por quê? Porque eu sou o menor da casa, porque... A gente não tem esses pormenores, a gente não tem que ter essa mentalidade de menino, justificativa para Deus, autocomiseração para Deus, não vai adiantar nada. Amém? Não nos fez subir... desculpa, peraí. Mas Gideão respondeu: ai, meu senhor, por que veio esse mal sobre nós? E que feito todas essas maravilhas aos nossos pais, nos contavam dizendo: não nos fez subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Questões, elucubrações, pensamentos, justificativas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Não foi o Senhor que nos chamou a gente? Ele nos escolheu? Ele só deu para a gente capacidade de verbalizar, de decretar, de profetizar através do Espírito Santo de Deus. Vaca não fala, cachorro não fala. Ele deu esse privilégio só para a gente. Ele dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós somos privilegiados. Como a Ana estava aqui, a pastora Ana, é tão bom estar na presença do Senhor, gente. Não tem nada melhor. E assim, eu creio, assim, sabe, a gente estava adorando aqui, os anjos do Senhor estavam aqui, assim. Eles estão aqui. Eles estão aqui. E ele disse, e o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal para que me falas comigo. Então, sabe, amados, eles viviam na época da lei. A gente tem a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ela é bússola para nós. E ele pediu um sinal, aí veio o fogo do céu, consumiu o altar ali com o sacrifício. Depois ele pediu outro sinal, do novelo de lã. Então, assim, a nossa mentalidade não pode ser mais de menino. Dúvida, pestanejar, incredulidade. A gente tem que se curvar diante de Deus e ler a palavra e orar. E estar escondido no Senhor o tempo todo. A gente tem que buscar maturidade na palavra de Deus e na oração. A janela dos nossos olhos, a janela da nossa alma são os nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. E o mundo está como, gente? Caído. Se a gente se alimenta das coisas do mundo, o que vai acontecer? A gente vai abalar a nossa fé. O Senhor não fala no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não se detém na roda dos pecadores, nem se detém com os pecadores, com os escarnecedores. O seu prazer, a sua liberação de dopamina,
está em meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra, quando a gente declara ela sobre nós, a nossa alma é subjugada ao Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, assim diz o Senhor. Então, assim, habitar com o Senhor é morar e saber que Ele gosta. Eu vou fazer o que Ele gosta, eu vou fazer o que Ele agrada e não vou fazer o que não agrada a Ele. É um posicionamento, é uma renovação de mente, é uma postura. Eu gosto sempre de falar desse versículo: pela misericórdia do Senhor apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional. Deus deu razão para a gente, deu raciocínio. Ele não deu isso para outro animal, para outro bicho. Então a nossa mente tem que governar o nosso corpo, os nossos sentidos. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente declara a palavra de Deus sobre nós, a nossa alma vai ser subjugada ao Espírito Santo de Deus. Amém? Enquanto a gente está vendo dificuldade, adversidade, perseguição, o nosso reino não é esse aqui. Nós não fazemos parte desse reino. E está tão rápido, gente. Não está rápido? A velocidade está estonteante. Está tudo muito rápido. O Senhor não falou? E por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O Senhor está abreviando o tempo. E o que a gente tem que fazer? Gastar mais tempo com o Senhor. Não gastar, não. Ter mais tempo, porque não é gastar, é ganhar. Ter mais tempo com o Senhor. Mergulhar na palavra. Eita. Homem deixa de ser menino e obedece, mesmo com medo, fazendo a vontade de Deus. Gideão tinha medo, tinha dificuldade, tinha justificativas várias, mas ele não pestanejou. E foi pedindo sinais para Deus. E a história de Gideão todo mundo sabe. Era um exército, ele tinha 20 mil homens. Contra eles tinha 100 mil. Mais ou menos 100 mil. E Deus foi dando sinais, novelo de lã, e foi indo com ele a cada dia, passo a passo. E o Senhor falou, chega uma hora, tem muita gente aí, que saiam os covardes. Já foi para 10 mil. Tem muita gente aí. Às vezes, gente, minha mãe falava sempre isso, mas não é bíblico isso. Antes só do que mal acompanhado. E muitas vezes, você nunca está só. Você tem o Senhor. Mas existe sim, em batalha espiritual, em às vezes adversidade, existe sim uma pessoa que Deus levanta para você estar junto com ela. Cuidado. Cuidado. Que o Senhor dê discernimento de espírito para enfrentar guerras. Porque Gideão ali é uma coisa totalmente desproporcional, gente. Mas se a gente falar em batalha espiritual, era totalmente impossível 100 mil, 300 ganharem de 100 mil. Mas muitas vezes, vale 1 ou 2 na presença de Deus para derrotar muitos que estão alinhados com você, que estão em unidade com você. Amém? O Senhor sempre levanta pessoas que têm afinidade, que estão no mesmo espírito. É lógico, em obediência à palavra de Deus. Amém? E mais uma passagem aqui. Nossa, é cedo ainda. A gente vai acabar mais cedo, não tem problema. É uma história bem interessante, assim, de uma mulher de Deus que tomou uma decisão que foi meio radical, mas ela sabia o que ela tinha que fazer. Então o povo de Deus estava sendo oprimido pelos midianitas. Na história, os israelitas estavam sendo oprimidos por Jabim. Era um rei. Está em Juízes 4.
Jabim, o rei dos cananeus, que tinha um comandante chamado Sísera. Sísera era um comandante dos inimigos. Débora convoca a Baraque e o instrui, que era o chefe da guarda do Senhor, dos israelitas, convoca a Baraque e o instrui a reunir um exército de 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Jebulum para enfrentar a Sísera. Baraque excita e diz que só iria se Débora, que era a profetisa, fosse com ele. Débora era uma profetisa. Ela concorda, mas vai e avisa que a vitória será atribuída a uma mulher. Então, amados, o exército do Senhor estava oprimido pelos midianitas, pelos cananeus, oprimido. Não tinha muita saída. Não tinha para onde correr. Muitas vezes, a gente parece que não tem saída, mas o Senhor sempre dá uma saída. O que a gente tem que tomar muito cuidado em toda adversidade, em toda tribulação, em toda dificuldade, é controlar nossas emoções. Eu coloquei uma coisa aqui, não tem isso no dicionário da língua portuguesa, mas eu coloquei uma coisa aqui, é um nome, inventei um nome aqui. Como tem o termostato, a gente tem o sensostato, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá mansidão, domínio próprio, controle sobre todas as coisas. A cada dia, não sei se vocês têm percebido isso, a cada dia o inimigo está investindo nas emoções, principalmente dos escolhidos. Abalar as emoções. É um versículo que eu falo muito, mas assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, está ao derredor. E a gente não negocia com ele. Então essa história é bem interessante. Então, eles vão para a batalha. E Deus causa confusão entre os soldados de Sísera, permitindo que os israelitas prevaleçam, e Sísera foge a pé e acaba encontrando a Jael, que era a esposa de Baraque. Aliás, esposa de Éber, desculpa, que o acolhe em sua tenda. No entanto, enquanto ele descansa, Jael o mata com uma estaca na cabeça. Olha a frieza dessa mulher. Frieza. Frieza para nós saber quem nós somos em Cristo Jesus. Ele nos escolheu e nós escolhemos ser felizes em Cristo Jesus. O resto é o resto. Às vezes passando por luta, por adversidade. Quando a gente vê a história de Jó, não era um homem justo? Nós não somos justos? Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que a gente não vai ter resposta. Mas a gente precisa controlar nossas emoções em meio a toda a adversidade. Sabe por quê? Porque o mundo já é do maligno. E o Senhor fala, aí você vai, você está mal, está deprimido, está triste, aí a vitamina D caiu, aí você está com a barreira imunológica comprometida, aí você vai no médico, que tudo bem, é prudente, nada contra a farmacologia. Mas assim, infelizmente, amados, a medicina, o Senhor usa a medicina para nos abençoar? Usa. Usa a farmacologia? Usa. Mas muitas vezes, a medicina faz sentença. E o Senhor faz promessa. Que a promessa do Senhor prevaleça sobre qualquer tipo de sentença sobre a sua vida. Qualquer uma. Porque às vezes a nossa natureza, a Ana muito bem falou, a pastora Ana, a nossa natureza, ela quer tomar lugar sobre a presença de Deus. A gente não negocia. A gente está com uma estaca na cabeça de Sísera mesmo. E cancela ele de toda acusação, toda sugestão. Ana, pastora Ana, você vai sair daqui curada hoje, em nome de Jesus.
Sabe por quê? Tomou uma posição. Estava passando mal, mas eu vou. Então veio buscar o quê? No hospital, e está aqui o médico dos médicos, vai sair daqui curado em nome de Jesus. E a gente tem que determinar isso. A palavra de Deus diz: quão bom e agradável ter unidos os irmãos. Não diz? O Senhor determina uma bênção aqui. Amém? A gente precisa se posicionar. Esse homem, Císera, entrou na casa dela, não vem aqui. Ele tinha, eu acho que o marido dela tinha uma boa relação com o rei. Vem cá, vou te dar, dormir. Deu um leite para ele, tirou a estaca da tenda e cravou a estaca na mente dele, na cabeça dele. Muitas vezes, sabe, gente, a gente tem um Císera dentro de nós. A gente tem que cancelar ele. Sugestão: estou assim, estou assado, não vou, não... Tudo posso naquele que me fortalece. A gente não tem que ter uma mentalidade de menino. Menino vive nas emoções. Criança vive nas emoções. Eu creio sim, quando o Senhor fala assim, para você herdar no reino do céu, você tem que ser puro, tem que ter o coração como de uma criança. Eu sei sim, isso é real. O coração sim, mas emoções não. Amém? Então, amados, a gente tem que viver a verdade de Deus sobre a nossa vida. Quer decisão mais radical? A gente não tem que ser imitador de Cristo? Mateus 26, 39 diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que ele ia ser crucificado. E foi um homem de dores. Mas o seu esforço está vendo o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós. Ele já conquistou as coisas para nós. E a gente tem que ter uma posição radical, sim. Não pestanejar. Não ser menino nas emoções. Ser um homem que toma uma posição, sim. Que não negocia a palavra de Deus. Amém? Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que fizeram tudo novo. Deus fez tudo novo para a gente. As coisas velhas se passaram. A gente não pensa mais como menino, a gente não age como menino. Eu tinha colocado um texto aqui também. Nós não somos conduzidos por ventos de doutrina. Vão para lá, vão para cá. O mundo sim. O mundo quer nos ceifar, quer nos engolir, quer nos tirar do caminho. Mas a gente tem que ter uma posição, amados. A gente tem que entender que tudo tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito a se cumprir sobre a nossa vida. E a gente precisa ter uma posição sim. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Eu queria... Célio, faz uma gentileza para mim. Queria chamar todo mundo da cozinha que viesse para cá, por favor. E vem o Ministério de Louvor também. Tá, tudo bem. Tá bom. Amém. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, e acabei as coisas de menino. Você pode ver esse texto para mim? É Mateus, não é? Robertinha, deixa eu ver aqui.
é que só a referência. 1 Coríntios 13. Isso. 11, né? 1 Coríntios 13 e 11, isso. Pode botar o 12 e o 13, por favor? E agora, pois, volta lá, 12. Pois agora, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Como a pastora Ana falou. A gente vai ser conhecido face a face com o Senhor. Mas a nossa atitude de homem começa aqui. Para a gente chegar a esse grande dia. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto tiver esse louvor, eu vou estar ministrando aqui, que você possa verdadeiramente, tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, para você confessar diante dele, eu tenho essas atitudes, Senhor, como menino, eu não quero mais ter essas atitudes como menino, eu quero ser um homem, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, teu querer, para cumprir os teus propósitos aqui na terra, porque tem um propósito. A palavra de Deus diz em Jó 42 que nenhum dos planos do Senhor se frustrarão sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, por favor, e adore ao Senhor. No mundo busquei